Boa noite, companheiros da SEIP. Como sempre, é uma grande satisfação estar aqui falando para os amigos um tema que vai nos ajudar em termos de conhecimento e de reflexão da doutrina espírita. E hoje, em particular, nós estamos iniciando um seminário. Seminário esse, hoje, dia 21 de maio, e na semana que vem, dia 28, nós daremos continuação com a segunda parte, falando dos vultos espíritas no Brasil, do século XIX e início do século XX. Para a montagem desse PowerPoint que nós vamos apresentar, eu preciso dar alguns esclarecimentos para que vocês entendam o seguinte. Nós tivemos que fazer uma escolha. Devido a nós termos muitos personagens regionais da doutrina espírita, nós tivemos que escolher alguns. E dentro dessa escolha tivemos que nos limitar a uma fala restrita sobre um pouquinho da vida desses personagens. Então pode acontecer das pessoas olharem e dizerem assim, mas ele não falou determinado assunto. Eu tive que fazer uma escolha. Ou ele não falou de determinado personagem. Nós não teríamos tempo hábil. Por experiência própria, toda vez que fazemos um estudo, nós temos que escolher uma linha a qual nós vamos seguir. Por conta disso, nem sempre é possível abordar tudo como deveria ser abordado, envolvendo todas as informações que seriam pertinentes. A gente tem que fazer uma escolha, tá? Então, hoje, dia 21, esse sábado, nós vamos falar dos personagens que nasceram, encarnaram e desencarnaram no século XIX. E no próximo sábado, dia 28, nós vamos falar dos personagens da história do Brasil ligados ao Espiritismo, que encarnaram no século XIX e desencarnaram no século XX. Fizemos uma escolha de 9 personagens para esse sábado e 9 personagens para o sábado da semana que vem. Até para dar tempo de conversarmos um pouco e os amigos acompanharem um assunto tendo menos informação, sendo menos confuso. Agora, é importante que vocês entendam o seguinte. Hoje, na visão histórica de hoje, quando nós falamos sobre história do espiritismo no Brasil, a gente pode pegar duas vertentes. Uma, importantes personagens cristãos que foram praticamente estacas em termos de sustentáculo, de exemplificação da prática do amor ao próximo aqui nas terras do Cruzeiro, como diz Emmanuel. Diante de uma visão tão ampla, o ideal seria nós começarmos com Frei Fabiano de Cristo. Porém, o Frei Fabiano de Cristo, que viveu do século XVII para o século XVIII e desencarnou no Brasil, ele não era espírita, o espiritismo nem havia existido, mas é considerado por muitos espíritas como um dos grandes precursores do que seria a prática do amor ao próximo e da caridade. É importante falar isso. Mas a gente não vai fazer essa abordagem, porque senão ficaria uma coisa extensa demais. Nós vamos começar pelo século XIX, com personagens que, num determinado momento da sua caminhada de vida, conheceram a doutrina espírita. Porque Kardec já havia iniciado seu movimento de divulgação
do Espiritismo no segundo semestre, na segunda metade, melhor dizendo, do século XIX. Porque na primeira metade do século XIX ainda não existia doutrina espírita. Existiam pessoas caridosas que exercitavam a prática do amor, mas a divulgação do espiritismo na Europa, chegando no continente americano e no Brasil em particular, vai se dar no segundo reinado, a partir de 1870. Então, é importante que a gente entenda isso, tá bom? Então, eu peço ao nosso companheiro Ricardo, que está aqui nos bastidores, para iniciar a projeção do PowerPoint para vocês, para que a gente possa começar a nossa explicação. Então, importantes espíritas do Brasil nos séculos XIX e XX, como eu disse, hoje nós vamos abordar, em particular, os espíritas, os indivíduos que abraçaram o espiritismo a partir da segunda metade do século XIX, porque na primeira metade não existia o espiritismo aqui. E o espiritismo chega a partir do lançamento de Allan Kardec, né, em 1857, da primeira edição do Livro dos Espíritos, e eu tinha dito 1870. Eu acredito que na década de 1860, o espiritismo já tinha chegado no Brasil por intermédio do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do Evangelho. Então, essas três obras já estavam num processo de divulgação para aqueles que tinham acesso, que sabiam ler francês, ou que tiveram acesso às primeiras edições traduzidas. Então, vamos lá, Ricardo. Iniciando aí a primeira parte. Hoje nós veremos apenas a primeira parte, que serão 9 personagens e mais uma homenagem que faremos à revista Reformador. Pode passar. Então, vamos iniciar falando sobre um importante personagem da história do Brasil chamado Antônio Luiz Saião. Antônio Luiz Saião, ele foi avô de uma cantora lírica muito famosa na história do Brasil, chamada Bidu Sayão, mas isso do início do século XX. Cantora lírica, cantou provavelmente, até pelo que eu já estive vendo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela foi muito famosa e à época da Bidu Sayão já existiam filmagens, então existem filmes com a Bidu Sayão cantando. Então, Antônio Luiz Saião, ele foi escritor, jornalista, pregador, dedicado à assistência aos necessitados e valente propagador da doutrina. A palavra pregador aí, ela é muito usada, né, para os evangélicos, mas nesse caso é propagador. Antônio Luiz Saião foi um grande propagador, ele divulgador da doutrina espírita. Então ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, foi pioneiro, trabalhador do espiritismo, foi um dos fundadores do Grupo dos Humildes, depois Grupo Ismael, da Federação Espírita Brasileira, do qual foi diretor. Saião tornou-se espírita no ano de 1878 e, como autêntico trabalhador e colaborador de Jesus de Ismael, começou de imediato nas atividades, destacando-se entre os grandes pioneiros do espiritismo. Então, nós colocamos aqui por ordem cronológica de nascimento, não é por ordem alfabética, não, tá? Nós colocamos os personagens por ordem de nascimento para dar um segmento. Foi o Grupo Ismael, verdadeira fortaleza moral, que levantou o ânimo dos trabalhadores da FEB e conseguiu fazê-la a casa máter do espiritismo do Brasil. Então, vocês vejam que esse personagem ele vai ter um peso muito grande, porque, além de ser um autodidata,
que eu acho que é isso que é importante que as pessoas entendam, que o Antônio Saião, ele era um autodidata. Ele era escritor, jornalista, ele foi propagador da doutrina espírita, e esses atributos todos favoreceram a ele, porque quando ele se envolve com a doutrina espírita na década de 1870, vejam, o espiritismo, quando eu disse que chegou ao Brasil na década de 1870, eu havia falado anteriormente isso. Depois eu corrigi, até para abrir precedente de que na década anterior algumas obras poderiam ter vindo para o Brasil. Eu creio mais que após o desencarne do Kardec, a propagação do espiritismo ela se deu maior. Não veio provavelmente o Livro dos Espíritos na frente. Foi um conjunto de situações que trouxeram o espiritismo para o Brasil. E com isso o processo de divulgação se deu mais na década de 1870. Os livros chegavam aqui, não eram traduzidos. A maior parte dos indivíduos cultos da época sabiam falar francês, liam, mas um ou outro resolveu se aventurar e fazer a tradução do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo foi uma das primeiras obras a serem traduzidas, o Livro dos Espíritos também, pela facilidade de esclarecimento que essas obras ofereciam. E dentro desse movimento que nós acabamos de comentar, esse Antônio Luiz Saião vai ser um dos pioneiros, embora paralelo a ele também tenham existido outros que foram se interessando, foram se envolvendo, principalmente na parte literária, na parte jornalística. Por quê? Porque eram aqueles que tinham cultura e podiam ter acesso a esses livros. E lembrando também aos amigos o seguinte: em plena metade do Império, porque aí nós estamos falando na metade do Império, na época em que existia escravidão, para se ter acesso a esses livros, o indivíduo tinha que morar provavelmente na capital federal, no município neutro, o município das Cortes, como era chamado Rio de Janeiro, ter recursos para ter acesso, levando em conta que 90% da população não sabia ler e escrever. Então, somente os homens cultos é que tinham acesso ao conhecimento e tiveram acesso à doutrina espírita, que era praticamente nesse momento inicial, compartilhada pelas pessoas que defendiam as mesmas ideias. Não era um conhecimento de acesso popular, não era uma coisa de fácil aquisição. Por isso que apenas jornalistas, escritores, pessoas renomadas, pessoas com posses, é que tinham acesso ao conhecimento e acesso às obras. Até porque eram poucos os livros que chegavam aqui, eles eram importados, vinham de navio, e não eram baratos. Com o passar do tempo, Antônio Saião, ele vai participar da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Ele vai ser contemporâneo a outros personagens, como o Dr. Bezerra de Menezes, e ele desencarna até depois de Bezerra de Menezes. Então, isso é importante que a gente entenda, porque foram vários personagens que reencarnaram naquele período com o objetivo específico de trabalharem no processo de divulgação, receber a boa nova no Brasil e conseguir difundi-la, porque o processo de divulgação teria que ser por intermédio de homens cultos, esclarecidos, que tivessem o alcance de entendimento para abrir caminho, se nós pudermos dizer assim, para que a doutrina espírita um dia pudesse ser de acesso mais popular. Porque isso não vai acontecer logo de início. Isso só vai acontecer já na primeira metade do século XX, com
a melhoria das gráficas, com a edição em série das obras, permitindo que as pessoas pudessem ter acesso. Porque no início, as primeiras casas espíritas que surgiam, as pessoas iam assistir às reuniões, mas elas não tinham acesso aos livros, porque os livros eram muito poucos. Eles podiam consultar, mas somente as pessoas com recursos é que teriam condições de comprar. Então, isso é importante que a gente saiba. Vamos passar para o segundo slide, Ricardo, para a gente poder conversar melhor. Então, Adolfo Bezerra de Menezes. Doutor Adolfo de Bezerra, se nós formos falar dele, a gente vai perder praticamente, ou vamos ganhar um tempo fantástico. Doutor Bezerra de Menezes, ele vai conhecer a doutrina espírita também na década de 1870, quando ele se deslocava entre o seu consultório no centro do Rio de Janeiro, indo em direção à Tijuca, onde ele morava. Um companheiro ofereceu a ele, agora eu não sei ao certo se foi o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, e ele lia no bonde. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele vai se interessar pela doutrina espírita e era um personagem muito conhecido. Ele havia sido médico do Exército, ele participou da época da Guerra do Paraguai como médico. Depois ele vai ter um consultório no centro do Rio, ele vai se interessar pela homeopatia, vai se dedicar às pessoas necessitadas, vai abrir mão da sua vida pessoal em favor dos necessitados. E na condição de médico militar, ele acaba se tornando político. Ele se torna deputado pelo antigo município neutro, município das Cortes. Ele era deputado federal, se eu não me engano. Porque a cidade do Rio de Janeiro, ele era a capital do Brasil e automaticamente se tornou a sede do governo, desde a época do Império. E o Bezerra de Menezes conseguiu se candidatar como deputado. Então, a combinação desses fatores, porque agora não vale a pena comentarmos a história do Dr. Bezerra de Menezes, embora eu tenha colocado alguma coisa aqui. Dr. Bezerra de Menezes vai ter uma projeção muito grande por conta do seu trabalho em favor das pessoas necessitadas e depois da sua participação na FEB, na Federação Espírita Brasileira, ali na Avenida Passos. Inicialmente, pelo que nós já tivemos oportunidade de ler, não ficava ali. Embora o prédio seja o prédio histórico, a fundação da FEB não se deu ali. Vai se dar num outro local e depois eles se transferem para aquele prédio que fica na Avenida Passos, próximo à Praça Tiradentes, se eu não me engano. E Dr. Bezerra de Menezes, ele vai ser um importante personagem na história do espiritismo, porque vai haver um momento, que eu acho que vale a pena ser comentado, em que, internamente, na FEB, havia um movimento, havia uma cisão. Porque o espiritismo, quando surge no Brasil, nas últimas décadas do século XIX, 1970, 1880, 1890, não era digamos, uma filosofia religiosa para popular. Até porque, para ser popular, teria que haver informações que tornassem ela de fácil acesso a qualquer pessoa que o desejasse. E como eu disse há pouco, não era, porque os livros eram escassos, os livros eram caros, apenas pessoas com alguns recursos poderiam adquirir o livro. Como eu disse, mais de 90% da população era analfabeta, as mulheres não sabiam ler e escrever, nem tinham obrigação de saber,
a sociedade não estabelecia isso. Então, você pegava de toda a sociedade brasileira os homens que sabiam ler e escrever, tirando escravos, ex-escravos, já na época, no início da República, escravos, índios, mestiços, trabalhadores braçais. Por isso que eu calculo algo em torno de 90% ou mais da população não sabia ler e escrever, e aqueles que sabiam eram analfabetos funcionais. Quem dominava a escrita, o conhecimento, eram pessoas que tinham formação. Isso talvez não atingisse a 10% da população. E doutor Bezerra, ele percebeu que os frequentadores da própria FEB estavam encarando a doutrina espírita como se fosse uma doutrina, digamos assim, uma confraria, aonde todos aqueles que estavam reunidos ali dividissem aquele conhecimento como uma sociedade secreta. Tanto é que esse racha que vai ter, aonde o Dr. Bezerra de Menezes ameaçou abandonar todo o projeto, e com isso todo mundo ficou sobressaltado, porque ele dizia e afirmava que o trabalho da doutrina espírita deveria ser na parte da consolação, do esclarecimento e da libertação, mas que a FEB ela tinha que ter um papel de exercício da caridade. E desde aquela época, Dr. Bezerra de Menezes inaugurou na FEB um trabalho de receituário mediúnico, homeopático gratuito, que se encontra lá até os dias de hoje. Então, isso foi um peso muito grande, porque Dr. Bezerra não deixou que a FEB se transformasse num local de estudo, de reflexão e de pesquisa elitista. Tinha que ser uma coisa que atendesse a população, o que na época, infelizmente, não conseguia atender plenamente. Por quê? Porque os mecanismos de divulgação, e a gente vai ver a respeito a ele, ainda não estavam tão alinhavados e organizados. Com a proclamação da República, surge um movimento republicano que estabelece que todas as obras escritas em língua estrangeira elas deveriam ser traduzidas para o português e editadas em gráficas. E, nesse momento, a doutrina espírita vai se beneficiar, porque nós vamos ter, digamos, um processo de popularização das obras de Kardec e de outras obras também que chegavam da Europa, mas que vinham em francês. Então, a partir já dessa última metade, digamos, dos últimos 10 anos do século XIX, de 1890 para cá, começam a surgir elementos facilitadores da divulgação da doutrina espírita. E o Dr. Bezerra de Menezes vai dar uma grande contribuição estabelecendo isso, de que a FEB ela era para atender às necessidades da sociedade e não uma espécie de clube elitista, aonde aquelas pessoas bem aquinhoadas tinham acesso ao conhecimento e usufruíam desse conhecimento em favor próprio. O movimento tinha que ser um movimento para atingir aqueles menos aquinhoados, as pessoas pobres. Por isso que Dr. Bezerra de Menezes ficou conhecido como médico dos pobres, o médico dos necessitados, porque ele se voltou para quem mais precisava. E a doutrina espírita, ela não podia ser utilizada somente pelas pessoas que tinham cultura, que tinham informação. Bom, nós vamos passar para o próximo. Eu sei que ficou faltando informações, mas se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir a abordagem que nós gostaríamos. Nós vamos agora passar para um outro personagem.
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, mais conhecido como Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio, ele era capixaba e chegou a ser presidente da província do Espírito Santo. Um homem público de grande projeção ao tempo do segundo reinado. Foi jurisconsulto, magistrado político, alto funcionário público, jornalista, literato, renomado poeta lírico e excelente médium espírita e membro fundador da Sociedade dos Estudos Espíritas Deus, Cristo, Caridade, mais tarde denominada Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Colaborou em vários jornais e revistas de São Paulo e Rio de Janeiro, havendo nessas cidades ruas com o nome de Bittencourt Sampaio. Do Rio, podemos citar afora as publicações já relacionadas aqui. Então, por exemplo, nós podemos destacar a Revista Popular, a Revista Brasileira, o Cruzeiro, a Gazeta da Tarde, edições essas que Bittencourt Sampaio publicava os seus artigos. Não se sabe quando ele entrou para o Espiritismo, mas em 2 de agosto de 1873, olha aí, de novo, a década de 1870, já fazia parte da diretoria do Grupo Confúcio, primeira sociedade espírita surgida nas terras cariocas. Lá desenvolveu sua mediunidade receitista, curando muitos doentes com remédios homeopatas. Assinala Almeida Nogueira que Bittencourt Sampaio foi atraído pelo Espiritismo pelos fenômenos. Assunto esse que ele estudou profundamente. Foi a parte moral que mais impressionou o poeta filósofo. Então, vocês vejam, mais um indivíduo com conhecimento, mais um indivíduo com letras, com uma formação, se estudou, se teve acesso a uma faculdade, era um indivíduo de famílias com recurso. Mas algumas formações, como jornalista, por exemplo, não havia uma formação acadêmica. O indivíduo se tornava um jornalista prático, e alguns escritores também, através da prática, da dedicação, eles se tornaram jornalistas. Hoje, nós temos a formação de escolas para jornalistas e para escritores. O indivíduo passa por toda uma formação universitária para que ele tenha um embasamento. Mas na época em que eles se capacitaram como autodidatas, que é essa parte mais importante, se deu no dia a dia, através do convívio. Lógico que a gente percebe pela leitura desse fragmento da história de Bittencourt Sampaio que ele tinha conhecimento político. E o conhecimento político dele permitiu que ele utilizasse isso em favor até da própria doutrina espírita. Por quê? Porque toda a formação que ele teve, uma formação de preparação dele, a sua capacitação de vida o ajudou. Hoje, por exemplo, a gente pode dizer que algumas pessoas podem até fazer curso. Se eu não me engano, já existem faculdades que oferecem como disciplina opcional o conhecimento da história do Espiritismo. Já existe essa possibilidade. E isso ajuda, porque o indivíduo ele tem uma visão, dentro de uma formação acadêmica, um pouco mais sobre a história desses personagens que nós estamos falando aqui de uma maneira tão superficial, para que vocês, pelo menos, conheçam personagens que marcaram a história do Brasil. Jornalista, político, escritor. Então, a gente sempre observa que eram pessoas renomadas, pessoas de letras, pessoas com algum conhecimento para serem divulgadores da doutrina. Mas não eram todos. Nós vamos ver agora que não eram todos
os indivíduos que se destacaram na história do Brasil, dentro do espiritismo, que tinham essa formação. Nós vamos ter médios de berço, pessoas com boa vontade que se entregaram à doutrina espírita e não tinham bagagem, não tinham formação, não tinham projeção política, mas se tornaram importantes ao longo de uma vida, principalmente por conta da sua dedicação, amor e o exercício da caridade. Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo. É sobre esse que eu estava me referindo. Batuíra, melhor, Antônio Gonçalves da Silva. Antônio Gonçalves da Silva foi um personagem que desempenhou uma série de atividades. Então, não dá nem para dizer qual era a profissão dele. Ele era português, ele veio para o Brasil com 11 anos de idade, trabalhou no comércio da corte, porque, vejam, ele nasceu em 1838. Como eu coloquei todos os personagens dentro de uma sequência, época do Império, ele chegou aqui no segundo reinado, 1800 e quase 1850. Daí passou para Campinas, em São Paulo, onde ficou por algum tempo, até que transferiu-se para a capital paulista. Foi distribuidor do Correio Paulistano. Naquele tempo não havia banca de jornais nos lugares públicos. A entrega se fazia de casa em casa. Batuíra, muito ativo, correndo daqui para lá, foi apelidado de Batuíra, ou melhor, Antônio Gonçalves, de tanto correr daqui para lá, foi apelidado de Batuíra, nome que o povo dava à narceja, uma árvore pernalta muito ligeira de voo rápido, que frequentava os charcos nas várzeas. Então ele ganhou esse apelido. Mas ele era de família pobre, de família humilde, ele não tinha formação, não tinha cultura. Ele adquiriu muito conhecimento porque ele foi um vendedor e distribuidor de jornais. Ele entregava os jornais para as pessoas que tinham assinatura e vendia jornais. Então, ele era uma figura muito conhecida. Com a perda do seu único filho do segundo casamento, levou um golpe que o feriu profundamente, que só pôde encontrar lenitivo na consoladora doutrina dos espíritos. Tão grande foi a paz que o espiritismo lhe infundiu, que Batuíra imediatamente pôs mãos à obra, no desejo ardente de que outros companheiros da labuta terrena tivessem conhecimento daquela abençoada fonte de esperanças novas. No ano de 1889, Batuíra passou a ser, na cidade de São Paulo, o agente exclusivo da distribuição do Reformador. Então, vocês vejam que o Reformador já nessa época existia, tá? E nós vamos falar do Reformador mais adiante. Só que, no início, o Reformador não era em formato de revista, não. Ele era em formato de tabloide, função de que se encarregou de 1899 ou 1890, que se encarregou até 1899 ou 1900. Batuíra era também médium curador, sendo centenas as curas de caráter físico-espiritual que obtinha ministrando água fluidificada ou aplicando passes magnéticos. Então, Batuíra também veio a conhecer a doutrina espírita na mesma época, ou seja, por volta de 1870, da década de 1870, vivia em São Paulo, se tornou uma figura bastante conhecida, mas ele não tinha o manancial de conhecimento, de experiência que os anteriores que nós falamos. Era um homem simples, um homem prático, cujo sofrimento fez com que ele, ao conhecer a doutrina espírita, se tornasse um grande divulgador. Agora, uma peculiaridade. Ele não era um jornalista, mas ele trabalhava com divulgação de conhecimento, de informação. Então, no momento que Batuíra entregava os jornais, ele se tornava uma figura conhecida. E quando ele se tornou, digamos, o responsável, tá? O representante pela distribuição do Reformador, isso foi um passo muito grande, porque na época, os amigos talvez não se lembram disso, porque
Hoje nós temos uma facilidade muito grande de acesso aos jornais por causa da internet. Mas alguns anos atrás, os jornais iam de ônibus ou de avião, iam pelos meios de transporte, e dependendo das cidades, o jornal chegava sempre no final da manhã e início da tarde. Então, muitas pessoas, aqui, por exemplo, no norte fluminense, iam para a rodoviária esperar que o jornal chegasse do Rio de Janeiro. Então, algumas editoras que mandavam o jornal, eu tive a oportunidade de presenciar algo semelhante, mas não aqui no Rio, mas em Minas, aonde o Globo chegava no início da tarde. O jornal saía de manhã de ônibus e chegava no início da tarde. Então, se a gente quisesse ter acesso ao jornal Globo, lá em Governador Valadares, a gente tinha que ir na parte da tarde e na banca do jornal, porque por volta de umas 4 horas da tarde, o Globo que havia sido lançado, né? O Globo do dia estava chegando, porque a distância de ônibus era em torno de 10 horas. Então, no caso, como os jornais da época eles não eram diários, muitos jornais eram semanais ou quinzenais ou até mensais, porque não havia a facilidade de tiragem diária. O que acontecia? O Batuíra ele recebia isso, provavelmente ia de trem, né? Ou ia de carroça para lá, e eles faziam a distribuição do jornal, que era semanal, quinzenal ou mensal. Então, ele vai ser um importante propagador da doutrina espírita naquela região. Ele não será o único naquela região de São Paulo. Vão ter outros também, que vão atuar na parte da divulgação. Mas o que é importante que a gente veja que não são todos os grandes divulgadores da doutrina espírita que foram assim bem aquinhoados de berço. Muitos eram pessoas simples, que conheceram a doutrina espírita e tiveram a função de ser replicadores. Aquilo que eles receberam, eles transmitirem para os outros. E Batuíra vai ser um deles. Então, toda vez que a gente ouvir o nome do Batuíra, a gente se lembra daquele passarinho que vai correndo na beira do rio, que tem a perninha fina, pernalta, né? Tipo uma saracura, no sentido de que a lembrança de que ele saía batendo de porta em porta e não parava, ficava zigue-zagueando, levando o jornal de um lado para o outro, fazendo a divulgação das informações e também da doutrina espírita. E foi um importante médium, porque se converteu à doutrina espírita e a conversão se deu principalmente pela perda do filho do segundo casamento. Vamos lá, Ricardo, para um próximo personagem. Ana Franco, a primeira mulher. Professora primária, jornalista e poetisa. Vejam bem, também nascida na época do Império, que pegou bem o segundo reinado, tá? Por conta da lei do ventre livre, tornavam-se livres todos os filhos de mulheres escravas, nascidas a partir daquele ano. É importante que guardem isso. Mas esses ficavam sob o domínio dos senhores de suas mães até 8 anos completos, o que resultava em abusos e descaso por conta dos fazendeiros, que não tinham interesse em cuidar dessas crianças por não terem nenhum retorno financeiro com isso. Diante dessa situação, Anália mobilizou-se e assumiu a causa desses desamparados que eram expulsos das fazendas logo cedo e muitas vezes tornavam-se mendigos. Assim, ela usava seu talento de escritora para redigir cartas para as mulheres fazendeiras, pedindo para que amparassem essas crianças abandonadas e necessitadas. Ao mesmo tempo, também criava um local para acolhê-las, a casa maternal. Mais tarde, ela foi expulsa do local
dessa casa maternal, onde foi instalada, e decidiu ir para a cidade de São Paulo, onde criou outra escola pública e abrigou para crianças e deu início ao seu legado, conseguindo implantar mais dessas instituições pelo Estado com o apoio de grupos de abolicionistas e republicanos. Ela foi expulsa dessa casa maternal por uma razão, porque a fazendeira que permitiu a ela usar um espaço da sua fazenda não permitia que ela ensinasse as crianças brancas junto com as crianças negras. Então, ela se sentiu ofendida com isso e resolveu sair de lá. Acabou sendo expulsa pela fazendeira. Mas ela é uma professora. E como ela nasceu e toda essa história dela, vocês vejam que ela só veio a desencarnar em 1919. Existe fotografia dela como professora, mentora de jovens, que se dedicou durante muito tempo. Então, ela foi uma grande professora. Ricardo, aumenta de novo aí, por favor, a imagem. Então, ela foi uma professora que se dedicou às crianças, principalmente as crianças abandonadas. Quando ocorreu a abolição da escravatura, o trabalho de Anália avançou ainda mais, porque ela conseguia construir 2 colégios gratuitos para meninos e meninas. No mesmo ano, ela ainda criou uma revista própria, Álbum das Meninas, após já ter feito contribuições a revistas femininas, como a Família, a Mensageira, o Eco das Damas. E foi também nessa época que fixou-se na capital paulista, passando a morar definitivamente. Ela saiu do interior com a proclamação da República e ela foi morar em São Paulo, capital, de forma definitiva. Por quê? O que acontece? Vamos falar rapidamente. Não existiam escolas para crianças. As crianças estudavam de maneira assistemática, com explicadoras, mas para isso as explicadoras eram pagas. Raros eram aqueles que se dedicavam a ensinar por querer ajudar. E no momento em que ocorreu a abolição da escravatura, a quantidade de indivíduos que ficaram perambulando pelas ruas das cidades foi muito grande. Então, não houve preocupação alguma por conta do final do Império, nem por conta da República, em amparar esse pessoal. As escolas públicas que nós conhecemos, elas só vieram a surgir no final da República Velha, início da Era Vargas, se nós pudermos dizer. Com a Era Vargas é que vão surgir as primeiras escolas técnicas voltadas para meninos e meninas. Mas antes disso, na República Velha propriamente, de 1890 até 1930, você só tinha escolas elitistas. Era raríssimo você ter uma escola popular. Você tinha, no interior, devido à grande carência, grupos escolares. O grupo escolar era uma coisa mais acanhada do que nós chamaríamos primário ou o primeiro segmento do primeiro grau. O grupo escolar foi o que Chico Xavier fez. O grupo escolar, a criança ficava 4 anos, tá? 4 anos que a criança permanecia ali. A professora ensinava ler e escrever, fazer contas, as 4 operações. Ela tinha uma pequena noção de geografia, porque não existia material didático, e ela tinha aulas práticas para que ela pudesse estar preparada para o trabalho. Só, mais nada. Eu tiro isso como um exemplo. Meu pai, por exemplo, ele nasceu no interior de Minas em 1920. Minha avó conseguiu, por intermédio de ajuda da igreja, porque ela tinha conhecimento com o padre, que meu pai fosse para um seminário na cidade de Santa Bárbara, onde existiu Caraças,
O antigo seminário que pegou fogo hoje é um museu, aquilo ali, né? Na cidade de Santa Bárbara. Porque a cidadezinha do interior não tinha condição nenhuma. A escola era uma coisa tão insignificante que você tinha duas turmas com uma média de 30, 40 crianças, e geralmente crianças de famílias que tinham algum recurso. Porque aquela criança da roça, aquele menininho da roça, não tinha acesso a nada, não. Nem que o pai quisesse, ele era aceito, porque tinha que ter uniforme, uma coisinha básica, um caderno, alguma coisa. A família não tinha recurso para comprar nada. Às vezes não tinham nem o básico, quanto mais ir para uma escola. Isso era um privilégio para os filhos das famílias mais abastadas ou as pessoas de classe média alta. As pessoas mais simples não tinham condições. E só aquilo ali. Para a criança estudar um pouco mais, a criança tinha que ser mandada para algum lugar. Como minha avó não tinha condições de pagar estudo para o meu pai, conseguiu mandar ele para um seminário. E aí, quando ele chegou aos 18, 19 anos, ele decidiu, ou ele ficava no seminário e se tornava um padre, ou ele saía. Ele saiu e seguiu carreira militar. Então, isso aí é quase que uma regra de cidadezinha do interior da época, da virada do século XIX para o século XX. E a Anália Franco, ela vai ser um importante personagem em termos de trabalho, porque muitos desses indivíduos que se dedicaram nessa época à prática do amor, à prática da caridade, o exercício da ajuda aos necessitados, tiveram um contato com a doutrina espírita, mas não conseguiram, até porque não tiveram tempo suficiente para poder se envolver na doutrina espírita, como Bittencourt Sampaio, tá? Antônio Saião, o próprio Batuíra. Mais tarde, esses personagens, por intermédio da mediunidade do Chico Xavier, em Parnaso de Além-Túmulo, vão ditar para o Chico versos e trovas. É muito interessante isso. Então, Ricardo, vamos passar para o próximo? Outro personagem. Esse, então, é um personagem muito interessante na história do Brasil e do Rio de Janeiro em particular. Frederico Figner. Frederico Figner, ele é conhecidíssimo dos espíritas com o adjetivo ou pseudônimo de Irmão Jacó. Por quê? Porque Frederico Figner, ele veio para o Brasil, não falava português, ele nasceu na Eslováquia, antiga Tchecoslováquia. Ele vem para o Brasil, passa pelo Nordeste, aonde ele era uma pessoa que já tinha algum recurso. E ele conhece, antes dele vir para o Brasil, ele vai para os Estados Unidos, ele conhece Thomas Edison, ele conhece o gramofone. Então ele ficou maravilhado com aquilo. Ele sabia falar inglês, ele esteve nos Estados Unidos um tempo, depois ele veio para o Brasil, aonde ele aprendeu a falar um pouquinho de português no norte do Brasil, norte, não foi nem nordeste, foi para o norte, eu acho que foi Belém do Pará que ele esteve. E de lá ele veio para o sul. Chegando aqui, mas ele já possuía algum recurso, ele vai fundar no centro do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, uma loja que vendia eletrolas, vejam bem, eletrolas, vitrolas, e depois vendeu até rádio, que ele colocou como nome de Casa Edson. Foi a primeira loja que nós tivemos no Rio de Janeiro que vendia esses aparelhos elétricos de transmissão de som. E ele importava e comercializava os primeiros fonógrafos e ajudou a divulgar a máquina de escrever no Brasil, em todo o Brasil. Então, vocês vejam que, nesse caso aqui, nós tivemos um empresário. Era um médio empresário. Ele não era pequeno, ele era um médio empresário, porque ele tinha recurso.
autodidata e de extrema coerência ao viver a doutrina espírita em sua plenitude. Não deixou um grande livro com suas ideias, fez mais, deixou as suas obras e exemplos de servir com dignidade. Foi apresentado o Espiritismo por volta de 1903 por Pedro Saião. Pedro Saião era o filho de Antônio Luiz Saião e pai da Bidu Saião, que eu falei a vocês que é cantora lírica. Descrente inicialmente, apesar de Pedro frequentar a filial de estabelecimento comercial de Frederico Figner, tinha em São Paulo. Então, o Frederico Figner, além do Rio de Janeiro, ele também tinha um estabelecimento comercial em São Paulo. E ali, durante 2 anos, palestrar com um amigo acerca do espiritismo. Somente acompanhando a cura através da receita mediúnica da esposa e de um funcionário, Figner se inclinou ao espiritismo. Daí a fazer parte da Federação Espírita Brasileira como vice-presidente, tesoureiro e membro do Conselho Fiscal. Foi um pulo, ou seja, para ele sair de membro do Conselho Fiscal para vice-presidente e também presidente da Federação Espírita Brasileira, foi um pulo, porque ele teve a oportunidade de se enfronhar. E também o fato de ser um empresário interessado em divulgar. Além dos seus afazeres profissionais, onde fez fortuna, mantinha coluna no jornal Correio da Manhã, em que divulgava o espiritismo. O Correio da Manhã circulou no Rio de Janeiro até na década de 60, se eu não me engano. Então, vejam bem, Frederico Figner, que é conhecido como Irmão Jacó, ele vai se apresentar para Chico Xavier e vai relatar todo o seu retorno à pátria espiritual. Conta de forma detalhada, mas Frederico Figner, ele, percebendo a necessidade de se manter no anonimato, ele vai usar o pseudônimo de Irmão Jacó. Depois a gente vai entender por que os espíritos que estavam dando por intermédio da mediunidade do Chico Xavier uma mensagem dessa natureza precisava de um pseudônimo, porque nessa época estavam surgindo problemas de direitos autorais e o Chico Xavier vai ter problemas de direitos autorais ligados a um outro personagem que a gente vai ver daqui a pouco, que é Humberto de Campos, mais conhecido dentro da doutrina espírita como Irmão X. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vimos um personagem que marcou muito a história do Brasil, principalmente por intermédio da divulgação musical, até porque os aparelhos que ele utilizava, alguns deles eram aparelhos que permitiam a gravação da voz. E Frederico Figner passou a utilizar um equipamento de melhor qualidade, que permitia a gravação sem tanto ruído quanto os aparelhos originais. É muito interessante a gente conhecer, mas nós não podemos, eu estou explicando isso para os amigos entenderem por que eu não estou me prendendo muito, que eu estou tentando separar a vida pessoal do Frederico Figner com a vida como espírita. E vai ser durante o período em que Frederico Figner estava na Federação Espírita Brasileira que uma grande médium de efeitos físicos de materialização, chamada Ana Prado, que a gente vai ver, por intermédio do trabalho dela, ficou editado um livrinho que a gente pode encontrar ainda aí em Estante Virtual da Vida. Eu até comprei um, tá? O Trabalho dos Mortos, porque foi um período de muito trabalho de dedicação com as sessões de materialização. Ana Prado, ela tinha uma habilidade muito grande, a gente vai ver, sobre permitir que os espíritos materializassem no ambiente pessoas, objetos. E nós vamos ter isso relatado no livro O Trabalho dos Mortos. Então, Ricardo, vamos passar para o próximo? Outro importante personagem da doutrina espírita, Cairibá,
Cair Bar Schutel. Cair Bar Schutel, ele foi farmacêutico e político. Principalmente, importantíssimo personagem na história de São Paulo, principalmente na cidade de Matão. Passou a trabalhar como prático em farmácia aos 17 anos. Está vendo quando eu disse há pouco que nem todos tinham a oportunidade de fazer escola de idade? Já se tornava respeitável profissional desse ramo. Então, com 17 anos, ele se tornou um prático em farmácia, que na época era de manipulação. Nessa época, abandonou a antiga capital federal e rumou para o estado de São Paulo. Então, ele saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. E logo após, em Araraquara e Matão. Vai ser em Matão que ele vai se fixar. Em seguida a essa transferência, esse episódio, Cair Bar integrou-se no conhecimento das obras fundamentais da doutrina espírita e tão logo se sentiu compenetrado daquilo que ela ensina, que fundou no dia 15 de julho de 1904 o primeiro núcleo espírita da cidade e da zona, daquela região, denominado Centro Espírita Amantes da Pobreza. Não satisfeito com essa arrojada realização, no mês de agosto de 1905, lançou a primeira edição do jornal O Clarim. Muitos conhecem o Clarim, eu até já fui assinante. Órgão esse que vem circulando desde então e que se constituiu de direito e de fato num dos mais tradicionais e respeitáveis veículos da imprensa espírita. Então vocês vejam, o jornalzinho Clarim existe desde essa época até agora. Desde 1905 o jornal existe em formato de papel, tipo tabloide. A pessoa pode assinar de maneira online, mas se quiser, você pode fazer a assinatura que você recebe pelo correio o jornal Clarim. Eu recebi durante um bom tempo, depois eu acabei cancelando a assinatura. No dia 15 de fevereiro de 1925, lançou o primeiro núcleo da Revista Internacional do Espiritismo, conhecida como RAI, Revista Internacional do Espiritismo. Por acaso eu também conheço. Tá? Essa você pode adquiri-la no formato de papel, ser um assinante, ou você pode adquiri-la também em formato virtual, como jornalzinho. A gente conhece tanto o Clarim quanto a revista RAI. Foi o pioneiro do lançamento do programa espírita pelo rádio, pois em 1936 inaugurou pela PRD4, Rádio Cultura de Araraquara. Cair Bar Schutel foi um homem de fé, orador convincente, trabalhador, infatigável, dinâmico, realizador e portador das mais vivificantes exemplos de virtude cristã. Então, só para vocês terem uma ideia, um outro personagem do Rio de Janeiro foi para São Paulo, de São Paulo a Araraquara, e depois ele se fixou em Matão. E lá ele vai realizar um trabalho esse que vingou até hoje. Vocês vejam, eu falei aí em 1905, quando ele fundou o Clarim, e depois ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo. São duas importantes fontes de divulgação de conhecimento. Hoje nós temos facilidades, mas na época não. Então, quando nós falamos de uma revista de divulgação de conhecimento, essas revistas, esse jornalzinho, esse tabloide, que é mensal, ele tem uma importância muito grande como um veículo não apenas de divulgação do conhecimento, mas uma questão histórica em termos de espiritismo do Brasil, certo? Então, Cair Bar Schutel, ele será um importante personagem na história de São Paulo, assim como Batuíra foi. Dois importantes personagens, Anália Franco também, tá? 3 já, personagens de grande importância
para o Estado de São Paulo, não somente pelo exemplo da prática da caridade, da boa vontade, da dedicação. Cada um tem uma história. E dentro dessa história a gente precisa conhecer os detalhes, com exceção do Frederico Figner, que ele era da Tchecoslováquia, né, um eslovaco provavelmente, que foi um indivíduo que veio para o Brasil e veio para cá e conheceu o espiritismo aqui. E ele teve como exemplo o Frederico Figner, quando ele viu sua esposa e um funcionário seu sendo curados por homeopatia. Cada um tem uma historinha que vale a pena a gente falar pelo menos um pouquinho. Vamos lá, Ricardo. Passando para um outro personagem. Interessante falarmos dela. Adelaide Augusta Câmara. Adelaide Augusta Câmara, ela nasceu no Rio Grande do Norte. Uma professora que era evangélica. Ela veio para o Rio de Janeiro porque pessoas amigas ajudaram para que ela pudesse lecionar numa escola. E essa mulher, ela vem e começa a se dedicar ao trabalho assistencial. Fez amizade com homens ilustres do meio político e social brasileiro, por ela trabalhar numa escola particular, aonde os filhos daqueles homens estudavam. E o que vai acontecer? Em contato com esses homens, ela conseguiu ajuda para fundar um dispensário. Então, com extremosa dedicação, trabalhou em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro. Ela conheceu a doutrina espírita. Não consegui descobrir o que levou ela a se envolver com a doutrina, mas ela conheceu a doutrina, mas ela não era católica, ela era evangélica. E ela vai, aqui no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, fundar um dispensário que se chama Asilo Espírita João Evangelista, e está lá na rua Visconde de Silva. Até hoje eu já tive a oportunidade de visitar. A sala onde era a secretaria ainda é aos moldes antigos. Eles mantiveram a estrutura como se fosse uma sala de época, um ambiente de época. E nesse Asilo Espírita João Evangelista, ela realizou uma tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inúmeros jovens que ali receberam, como ainda recebem instrução intelectual e de educação moral. Uma médium sem vaidade, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. E quando ela começou a desenvolver a sua mediunidade, ela não queria que o nome dela aparecesse. Então ela usa um pseudônimo chamada Áurea Celeste. Depois que ela desencarna, ela vai se manifestar por intermédio de importantes médiuns e ela vai dar comunicação como Áurea Celeste. Então, nós temos aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, próximo ao Humaitá, na rua Visconde de Silva, ou Visconde da Silva, uma coisa assim, tem um centro espírita, e do lado tem o dispensário, onde no início as crianças ficavam ali abrigadas, mas hoje é uma escola que elas passam o dia e vão para casa no final do dia. Elas chegam cedo, tomam café, estudam, fazem atividades, almoçam, depois elas no final do dia lancham e a mãe vem pegar elas. Não é mais um colégio interno, é semi-interno. Eu me interessei porque nesse vai e vem nas casas espíritas a gente conhece um pouquinho. Então eu fui lá conhecer o asilo
aonde a dona Adelaide Câmara trabalhava, e eu fiquei muito impressionado com a estrutura. Me deram uns folders e tem foto dela. Então, as pessoas contam o trabalho que ela fez. Então, toda vez que a gente ouvir que foi uma mensagem deixada pelo espírito de Áurea Celeste, já sabe o que foi Adelaide Câmara, essa senhora, essa professora simples que veio do Rio Grande do Norte, não sei se foi Natal, não me lembro ao certo, mas que se dedicou à doutrina espírita como médium, mas se doou mais como educadora a crianças órfãs, crianças cujas famílias não tinham condições de criar. Ela vai ajudar nesse abrigo que existe até hoje. Então, o abrigo está ali há um século, quase, praticamente. Tá? Vamos lá, Ricardo. Passando para o próximo. Alta de Souza. Todo mundo já ouviu falar em Alta de Souza, mas às vezes a gente se pergunta, né? Quem foi essa jovem? Alta de Souza, ela foi matriculada aos 12 anos no Colégio São Vicente de Paulo, onde recebeu carinhosa acolhida por parte das religiosas francesas que o dirigiam na época. Ofereceram primorosa educação em literatura, inglês, música, desenho, e aprendeu a dominar também o francês. O forte sentimento religioso e mesmo a doença não a impediram de ter uma vida absolutamente normal em sociedade. Ela era uma pessoa que tinha uma saúde debilitada. A orfandade da poetisa ainda criança, porque ela perdeu os pais muito cedo, o desencarne trágico de um irmão e a moléstia contagiosa e a frustração no amor, porque ela teve um namorado cujo relacionamento não foi correspondido. Então, esses 4 fatores amalgamados, misturados, a forte religiosa de Áurea levaram a compor uma obra poética singular, História da Literatura Brasileira, chamado Horto. Em seu único livro, é um cântico de dor, mas também de fé cristã. Livre do corpo totalmente desgastado pela enfermidade, Alta de Souza, irradiando luz própria, lúcida e gloriosa, alcançou o voo em direção à espiritualidade maior. Mas a compaixão que sempre sentira pelos sofredores fez com que a poetisa, em companhia de outros espíritos caridosos, visitasse constantemente a crosta da Terra. Foi através do jovem Chico Xavier que ela, pela primeira vez, revelou sua identidade, transmitindo suas poesias, enfeixadas em 1932 pela primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, lançado pela Federação Espírita Brasileira. Então, bacana isso, porque a gente pensa assim, mas foi um personagem que teve uma participação num contexto de caridade, de exercício do amor ao próximo, num exercício de doação e de exemplificação. E quando Chico Xavier tem a mediunidade desabrochada, vários espíritos, por intermédio da mediunidade do Chico, deram esse testemunho. E esse testemunho nós vamos utilizá-lo para colocar como o ponto central para entendermos que muitos não foram aqueles atuantes da casa espírita como Frederico Figner, que ele, além dele ter o trabalho dele como empresário, ele se dedicou, ou como Caibá Schutel, que se dedicaram. Foram pessoas como Batuíra, que saíram distribuindo jornal, ou Anália Franco, que foi uma professora de escola pública para crianças necessitadas. Ou, por exemplo, nós temos também o caso de Dona Adelaide Câmara, que era uma professora de escola pública. Ela não atuou diretamente numa casa espírita, liderando uma casa espírita, era uma médium.
E para que a gente termine, né, antes de nós irmos finalizando, nós vamos fazer com o último slide nosso de hoje, porque nós separamos 9 personagens e, como eu falei no início, uma homenagem que nós vamos fazer agora para o reformador. Então, Ricardo, por favor, passando aí para a gente, por favor. Nós temos, então, por que eu coloquei o reformador aqui? Porque nesse momento histórico, tá, o reformador, ele já estava circulando. Vejam, a primeira edição do Reformador saiu no dia 21 de janeiro de 1883, ou seja, na última década do Império. Então era um periódico, era um tabloide, que foi lançado com o nome de Reformador, que passou a ser veículo oficial de todo o movimento espírita da época, publicando em suas páginas artigos de todos os grupos abrigados da sociedade acadêmica, Deus, Cristo e Caridade. O Reformador chegava a ser, inclusive, utilizado para combater o trabalho escravo no Brasil. À época era impresso um jornal com 4 páginas de texto, formato que conservou até dezembro de 1902, quando era editado em quando será, ou quando foi, né, editado em formato de revista, editado pela FEB. O periódico, então, com modesta tiragem, vinha a público quinzenalmente. Uma boa quantidade era despachada via marítima para Lisboa, onde cumpria a idêntica função de divulgação da doutrina no país. Então, vocês vejam que era um jornal, um tabloide quinzenal. Hoje, o Reformador é uma revista mensal. A tiragem não cobria as despesas com a confecção. Ou seja, como sempre na doutrina espírita, os trabalhadores precisam ajudar na manutenção da obra, porque senão não conseguem. Com a fundação da Federação Espírita Brasileira, em janeiro de 1884, o periódico passou a receber em suas páginas artigos escritos pelos membros do pequeno grupo, muitos dos quais também pertenciam a outros grupos de estudos espíritas. Então, o Reformador foi criado por um grupo espírita, não necessariamente pela FEB. Isso que é importante que a gente entenda. A FEB, um pouquinho depois, ela vai, digamos, assumir a responsabilidade pela divulgação do Reformador. E durante um período aí, digamos, de uns 15 anos ou mais, acho que deu mais, dá uns 17 anos. Eu acho que dá isso aí, uns 17 a 19 anos, o Reformador ele vai circular em formato de tabloide. Aí, depois disso, é que ele passa a virar uma revista, a revista que nós temos até hoje, que nós podemos adquiri-la em formato de papel ou em formato digital, a palavra mais apropriada. Por que eu coloquei aqui? Porque coincide, é isso que eu quero explicar para que a gente possa finalizar esse nosso breve encontro, coincide que o movimento de divulgação do espiritismo no Brasil ganhou muita força com a proclamação da República. Porque antes era uma coisa muito setorizada e acanhada, mas com a proclamação da República, com a obrigatoriedade de tradução dos livros em língua estrangeira para o português, as gráficas ganharam embalo, ganharam um estímulo muito grande. Então, o processo de tradução ele começou rapidinho. E isso facilitou o movimento de divulgação. As pessoas que já vinham, tá, nesse trabalho tiveram, assim, um estímulo muito grande. Então, a década de 1890, que foram os primeiros 10 anos da República Velha, foi muito favorável para a divulgação da doutrina espírita. Porém, também haviam alguns problemas
que nós vamos depois falar a respeito disso, porque com a primeira Constituição Republicana ocorreram algumas medidas que acabaram dando um pouco de dor de cabeça para os espíritas, porque como a República ela era muito envolvida no catolicismo, há uma certa repressão às reuniões que os espíritas faziam. E nós vamos ver na próxima semana, no dia 28, no sábado 28, nós vamos ver que alguns personagens chegam a se envolver um pouco mais na questão litigiosa, na justiça, para que os espíritas não fossem perseguidos pela polícia por considerar as reuniões uma coisa proibida por lei. A gente vai ver isso. Agora tem ironia, ao mesmo tempo que houve a permissão da divulgação, houve a autorização para que os livros fossem traduzidos, há uma preocupação. E essa preocupação ela tem uma relação direta com o poder da Igreja Católica, porque no ano de 1870, para que a gente termine, o Papa lançou uma bula papal da infalibilidade papal. E nessa bula, todos os países católicos, todas as pessoas extremamente católicas, passaram a enxergar certas doutrinas como uma coisa não muito, digamos assim, oportuna. Esse movimento era uma forma de deter o movimento protestante e também ideias contrárias à cristandade ocidental, que nós teremos oportunidade de falar no nosso próximo encontro, dia 28. Eu desejo aos amigos um final de noite com muita paz, muita luz. Farei uma breve prece para passar a palavra ao dirigente da CEIP, que vai finalizar esse nosso encontro amigo. Deus, Pai amado, sabemos que nós não somos perfeitos, sabemos das nossas limitações e nesse nosso breve estudo estamos tentando focar aqueles companheiros que ajudaram no movimento do espiritismo no Brasil. Não vamos conseguir abraçar a todos, mas vamos tentar fazer um trabalho homenageando alguns para que seus nomes sejam lembrados por todos aqueles que venham assistir esse nosso singelo trabalho. Eu desejo a todos os amigos uma noite de paz, uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Uma boa noite mais uma vez a todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.